Olá, meus queridos. Sou o professor Mauri Carvalho, vou desenvolver química com vocês, tá, a partir de hoje. Vamos iniciar aqui. Então, química faz parte da ciência da natureza. Hoje, especificamente, nós vamos entrar com um objeto de conhecimento aqui que é comum tanto para o Enem quanto para quem vai fazer o concurso aí para o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amapá, tá? Que é, no caso, o estudo do átomo. Beleza? Então, vamos começar aqui, tá? Você já me apresentei, sou o professor Mauri Carvalho, trabalho com química já há algum tempo, né? E vamos entender, tá? Então, assim, dando uma ênfase para que a gente não perca muito tempo e valha para quem vai fazer o Enem, né? Então, a gente vai fazer o básico sobre os átomos, o entendimento sobre modelos atômicos e, especialmente, desenvolver o modelo atômico atual, tá? Que gera o caso átomo com núcleo, eletrosfera. Tudo bem? Bom, começamos assim. Os modelos atômicos têm uns dois momentos, né? Entenda que a matéria é constituída de átomos. Esse entendimento ele é bem antigo. A palavra átomo, ela vem do grego, significa aquilo que não se divide. E isso perdurou por alguns séculos. Até chegar à ideia de ter que determinar como seria o átomo, né, na sua constituição. O primeiro a tentar fazer um modelo atômico de forma científica e desenvolver alguns postulados foi Dalton. Ele é mais conhecido pelo aquilo que ele errou, tá? Que é, no caso, definir o átomo como uma esfera maciça, indivisível, ou seja, eterna. Né? Hoje nós já sabemos que o átomo não é bem uma esfera, não é totalmente massa, tá? Nem é eterno, né? Ou seja, ele é divisível. Mas era o que se tinha no início do século XIX. Tá? Daí, então, foi desenvolvido alguns experimentos até se chegar à ideia de que o átomo era constituído de cargas elétricas. Esse é o modelo atômico de Thomson, o segundo modelo. Tá? E aí, no modelo atômico de Thomson, a gente já tem um átomo, né, com cargas elétricas. Na verdade, o Thomson faz alguns experimentos com tubo de raios catódicos e chega à conclusão de que o átomo tem definitivamente cargas negativas que podem sair do átomo. E aí tem-se a primeira ideia de que o átomo é divisível. Tá? Junto a isso, é óbvio que se existe a carga negativa, houve-se a comprovação da existência da carga positiva, mas não tinha-se o entendimento completo sobre o funcionamento do átomo. Tá? Daí, então, passamos a ter a natureza elétrica da matéria e a descoberta do elétron especificamente. Poucos anos depois, o neozelandês Ernest Rutherford faz um experimento utilizando radioatividade, né, que era um conhecimento novo para a época, mas que era muito intrigante. Por quê? Porque tratava-se de partículas que vinham do átomo. E para a época, o conhecimento sobre partículas era muito limitado. Então ele resolve fazer ou replicar um experimento seu, né, sobre a emissão de partículas do tipo alfa, beta, né, uma vez que a radioatividade é baseada em alguns fenômenos que são ondulatórios, especificamente ondas eletromagnéticas e fenômenos particulares. Tá? Então, as partículas da radioatividade, segundo a química, é determinada com o nome de alfa e beta, onde alfa é uma partícula de caráter positivo e tinha, de certa forma, era conhecida por Rutherford. E aí, então, Rutherford bombardeou uma lâmina fina de ouro, né, e obteve 3 conclusões básicas. Primeiro, como essa lâmina de ouro não tinha orifícios, mas que as partículas alfas a atravessavam, ele chegou à conclusão de que o átomo é um sistema praticamente vazio. A existência do elétron já tinha sido determinada por Thomson, então ele comprova de que a natureza elétrica da matéria é de que o átomo era, então, um sistema eletricamente neutro, ou seja, para cada carga positiva tinha que existir uma carga negativa. As cargas positivas foram chamadas de prótons, e aí o Rutherford chegou à ideia também de que o átomo era constituído de 2 regiões. Uma pequena condensada que continha massa bem no centro do átomo, chamada núcleo, e uma área externa praticamente vazia, chamada, então, posteriormente de eletrosfera, onde estavam os elétrons. E aí temos o modelo atômico, então, nuclear, a partir do modelo de Rutherford, tá? Esse modelo de Rutherford, tá bom? Ele é composto, então, de um núcleo, que posteriormente recebeu algumas inserções, né? Você vai ter algumas evoluções desse modelo, a partir de outros cientistas, né? E aí esse modelo ele é atualmente entendido como um núcleo contendo 2 tipos de partículas fundamentais, o próton e o nêutron,
tá? E a eletrosfera, que contém unicamente a partícula de carga negativa chamada elétron, tá? As contribuições são as seguintes: o funcionamento da eletrosfera ela é dada por um outro cientista chamado Niels Bohr, e a descoberta do nêutron ela é proporcionada por um cientista chamado James Chadwick, tá? Bom, entre vários, esse daí não é o modelo final, mas a gente considera o modelo de Rutherford-Bohr como sendo o modelo atômico atual, pelo menos o princípio do modelo atômico atual. Ele tem contribuições, né, como já foi dito, Rutherford, em sequência Bohr, tá? Sommerfeld, Schrödinger, até chegar a Chadwick com a descoberta do nêutron, tá? Esse modelo continua em evolução, mas consideramos ele, desde a descoberta dele por Rutherford, como sendo o modelo atômico atual. Bom, em cima desse modelo atômico atual é que é feita algumas considerações a respeito de conceitos. E esses conceitos estão no programa, né, vamos dizer assim, no conteúdo programático para o concurso, especialmente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amapá, que está por vir. Beleza? E aí é em cima deste modelo atômico que a gente vai trabalhar. Vamos entender aqui na sequência a contribuição, ainda na evolução dos modelos atômicos, a contribuição de Bohr a respeito da eletrosfera. Tá? Temos um sistema, aqui um esqueminha de como é que funciona a eletrosfera segundo a ideia de Niels Bohr. Tá? A partir do núcleo, os elétrons estão distribuídos em camadas bem definidas, né? Que posteriormente foi chamada por Bohr de níveis de energia. Agora, por que ele chamou de níveis de energia? Temos que entender o seguinte: existia vamos dizer assim, uma dúvida sobre o funcionamento do átomo. Uma vez que ele é um sistema eletricamente neutro e que o Rutherford afirma que existem cargas positivas e negativas, e isso é indiscutível, ficou-se pensando, por que o átomo não entra em um colapso? Uma vez que, já que eu tenho a carga positiva, próton, o elétron negativo, por que eles não se atraem e iriam colidir e, consequentemente, o átomo deixaria de existir? Tá? Bom, a explicação ela é, de certa forma, bem simples. É complexa no que diz respeito aos estudos que o Bohr fez, mas a gente consegue traduzir isso daqui, fazer uma tradução para vocês de uma forma mais simples. Funciona assim: qualquer partícula em movimento circular tende a se afastar do seu centro de massa. Tá? Esse é um princípio físico. Daí, então, eu tenho o elétron que, indiscutivelmente, tem uma partícula de caráter negativo. E entendemos que o núcleo é, então, o quê? Positivo. Tranquilo? Até aí? Espero que sim, né? E existe uma força atrativa natural. Cargas positivas atraem cargas negativas e vice-versa. Tá? Elas se atraem. Só que, se elas estivessem totalmente estáticas, seria imperativo de que elas iriam se atrair. No entanto, né, as cargas negativas elas não estão completamente paradas. Na verdade, elas estão em movimento constante. E aí, no entendimento de Bohr, à época, um movimento circular em torno do núcleo. Tá? E aí você pode imaginar esse movimento circular aí, seja no sentido horário, anti-horário, isso daí é o menos relevante. Então, o primeiro postulado de Bohr é de que o elétron descreve uma órbita circular em torno do núcleo. Por esse motivo, provavelmente, ele tem uma composição de forças. Uma força atrativa que a própria carga negativa sente em relação ao positivo, né? E existe uma força contrária que seria devido ao movimento circular, em que a partícula elétron tende a se afastar do núcleo, o que não ocorre. Há um equilíbrio de forças, provavelmente na mesma intensidade, e aí, então esse elétron descreve uma órbita circular em torno do núcleo. Tá? Bom, mas para que toda partícula tenha movimento, ela tem que ter energia. Então, entende-se que o elétron tem uma quantidade de energia fixa, que define a sua distância em relação ao núcleo. Tá? Ou seja, define a órbita que ela está. E aí, entenda, para Bohr, a órbita era o próprio nível de energia. A gente chama isso de que é um modelo atômico tratado com apenas um único, vamos dizer assim, um único número quântico, que é o número quântico principal, que seria os níveis de energia, né? E aí, então, esse elétron ele pode sofrer, de certa forma, alteração nessa quantidade de energia de uma única forma. Na verdade, não é a forma como ele vai ganhar energia. Ele pode ganhar energia de qualquer tipo de energia, seja ela mecânica ou eletromagnética, tá? Mas, inicialmente, ele recebe energia, entra no estado ativado e esse elétron salta para um nível mais externo,
chamado de salto quântico. Então, entenda, tá? O elétron, ele sai de um nível interno para um nível mais externo, recebendo uma quantidade de energia. Daí, então, isso é chamado de um quantum de energia, tá? Esse é um princípio, então, do modelo atômico quântico, inclusive. Então, se você for fazer alguma pesquisa, estiver estudando em outras fontes, você vai encontrar que existem os modelos científicos e em um dado momento, a partir de Bohr, ele pode ser chamado de modelo quântico, tá? Sobre os modelos atômicos. Bom, esse salto ele não é definitivo. O elétron, na verdade, tem uma energia muito bem definida e essa energia que ele recebe externamente, tá? Ele faz com que ele se distancie do núcleo, passando para um nível de maior energia. Então, entenda, quanto mais interno é o nível de energia ou a camada, tá? Menos energia ele tem, tá? O elétron, tá? Em relação ao núcleo. Quando ele ganha energia, tá? Então, eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter um somatório. Entenda aqui, por exemplo, eu tenho nível 1, nível 2, nível 3. Então, quer dizer que se o elétron está no nível 1, soma-se a ele a uma energia externa, entenda aí a minha letra E aí com esse desenhinho ao redor, como sendo uma energia externa, e aí então ele vai saltar para o nível 2, energia 2. E compreenda que a energia 1 ela deve ser menor do que a energia 2. Tranquilo, gente? Compreendido? Tá. O detalhe é o seguinte, já que o elétron tem uma energia estacionária, vamos colocar nesses termos, ou seja, uma energia fixa, constante, ao receber essa energia, ele acumula, faz o salto quântico, mas ao chegar no nível de maior energia, imediatamente essa energia ela é dissipada. Se não tiver uma energia imediata que seja adicionada ao elétron para que ele continue seu movimento de afastamento em relação ao núcleo, ele imediatamente volta à sua camada de origem e aí, ao retornar à sua camada de origem, ele emite uma radiação eletromagnética no caráter de luz, ou seja, ele emite fóton, tá? Então essa daí foi a descoberta do Bohr, e dentre essas descobertas do Bohr, ele acaba descobrindo, de certa forma, o efeito fotoelétrico. Beleza? Tranquilo? O Bohr, então, desenvolveu vamos dizer assim, uma atualização do novo modelo atômico, que então é o modelo, nesse momento aí histórico, é o modelo de Rutherford, e acrescenta que os elétrons estão determinados na eletrosfera em níveis específicos de energia e, dependendo da distância que esse elétron está em relação ao núcleo, ele tem uma energia definida. Que essa energia pode aumentar sendo somada a uma energia externa, né, ao átomo, né, o elétron, no caso, recebe essa energia externa e dá um salto quântico para um nível de maior energia. Cada nova energia que ele recebe, um novo salto. Mas que imediatamente a ser cessado o estímulo externo, ou seja, cessa o ganho de energia, esse elétron imediatamente começa a retornar a seu nível de energia e para cada nível de energia que ele retorna, ele emite o fóton e aí esse é característico de cada elemento. Temos uma pergunta aqui. A Paula Barbosa diz assim, é correto dizer que quanto mais distante do núcleo, menos o elétron precisa de energia para se manter nessa camada? Não, tá, Paula? Quanto mais distante do núcleo, é maior a quantidade de energia contida no elétron, então ele absorveu mais energia. Na verdade, o elétron ele não consegue ser mantido em um nível que ele não pertencia. Elucidando melhor a sua pergunta, se o elétron está no nível 1, para ele ir ao nível 2, ele precisa receber uma quantidade de energia. E, imediatamente, para ele ir ao 3, ele precisa receber uma outra quantidade de energia. Se ele chegar ao nível 3, onde ele está com maior nível de energia, mas ele não tem mais estímulo, então ele não se mantém lá, ele retorna ao nível 2, desperdiçando a energia que ele recebeu, retorna ao nível 1, desperdiçando essa energia que ele recebeu no nível 2. Então, ele não consegue se manter. Trocando em miúdos, né? Ou seja, em palavras mais simples, quanto mais distante, ou seja, mais externa é o nível de energia, maior é a quantidade de energia que esse elétron tem. Aí, no caso, exemplo, o elétron precisa de menos energia para se manter na camada 3 do que na 2? Não, tá? Novamente, repetindo, ele não consegue se manter num novo nível de energia, mas... Tá? Para ele continuar, ou melhor, para ele manter o seu movimento de afastamento do núcleo, ele precisa receber
mais energia. Tranquilo? Espero ter tirado esta dúvida. Tranquilo? Podemos continuar? Vamos lá então, tá? Qualquer dúvida, mande aí. Tudo bem, Valor? Obrigado aí pela sua contribuição. Tá? Então, só repetindo, tá, gente? O elétron, ele se afasta do núcleo para novos níveis de energia quando ele recebe energia externa. Então, para cada nível que ele se afasta, por exemplo, o nível 2, ele vai ter mais energia do que no nível 3, desculpem. Se ele passar o nível 3, ele tem mais energia do que o nível 2. Se ele passar o nível 4, ele tem mais energia do que o nível 3 e assim por diante, tá? Então, a quantidade de energia nos níveis, tá? Quantidade de energia nos níveis, ela só tende a ir aumentando, tá? Ela só aumenta. Então, quanto mais distante o elétron estiver em relação ao núcleo, maior a quantidade de energia dela. Agora, se eu comparar elétrons, por exemplo, se eu tenho um elemento químico, né, um átomo de um determinado elemento químico, e ele tem elétrons no nível 1, ele tem elétrons no nível 2, ele tem elétrons no nível 3, o elétron do nível 3, tá? Ele tem mais energia do que do nível 2. Tudo bem? Mas fazer a retirada desse elétron, aí já é uma outra condição, que inclusive a gente vai estudar mais adiante, que é ionizar este elemento, tá? Existe um negócio chamado energia de ionização. De repente, essa daí pode ser uma dúvida seguinte. E aí, obviamente, para átomos que têm uma eletrosfera mais expandida, ou seja, maior do que átomos que têm uma eletrosfera mais contraída, significa dizer que aquele que tem a eletrosfera mais expandida, ele tem uma distância maior em relação ao núcleo, então logo ele tem uma força de atração em relação ao núcleo menor, e aí é mais fácil retirar um elétron desse átomo de maior raio, que é assim que a gente chama, de raio atômico, retirar um elétron da última camada desse átomo. Aí, no caso, se gasta menos energia para retirar o elétron da última camada de um átomo de raio maior do que de um outro átomo de raio menor, tá? Mas só fazendo essa correção, os elétrons, eles não se mantêm em níveis que inicialmente eles não estavam dispostos, tá? Eles transitam entre níveis, recebendo energia para dar saltos quânticos, ou seja, do nível interno para o nível externo, e quando retornam do nível externo, que é de maior energia, para um nível de menor energia, eles emitem luz, ou emitem a energia recebida, seja ela luz visível ou não. Isso explica a diversidade de cores, inclusive a gente usa esse tipo de artifício para determinar, por exemplo, a presença de determinados elementos. Fogo de artifícios, por exemplo, quando explodem e tem aquelas cores bonitas e diferentes, é porque é inserido a pólvora metais ou sais que têm metais diferentes para que haja cores diferentes. Tranquilo? Bom, espero que esteja elucidado a situação aqui da seguinte forma, tá? Então a gente está desenvolvendo o modelo atômico de Rutherford, que é o modelo atômico constituído de núcleo e eletrosfera. Em um dado momento, que agora é o seguinte, a gente vai começar a falar mais sobre o núcleo e no momento final aqui a gente vai falar mais sobre a eletrosfera. É assim que está distribuído, por exemplo, o conteúdo programático do item 1, do componente química para o concurso, por exemplo, do Corpo de Bombeiro, tá? Sobre átomos, a evolução dos modelos atômicos, e em sequência sobre o modelo atômico atual, que a gente chama isso também de estudo do átomo, atomística, que é desenvolver os conceitos sobre, né, o átomo, que é número de massa, número atômico, conceito de elemento químico, as semelhanças atômicas, especificamente os isótopos, né? Mas existem 3 tipos de semelhanças que a gente não pode deixar de verificar, né, de relembrar, que são os isótopos, isóbaros, isótonos, tá? Além dos isoeletrônicos, temos os íons e aí a distribuição eletrônica, tá bom? Seguindo aqui, tá? Vamos às características dessas partículas atômicas, tá bom? Ou partículas subatômicas. Vamos considerar que o átomo só tem 3 partículas subatômicas, tá? Mas hoje em dia a gente já sabe, segundo a física, que existem muito mais subpartículas. A própria partícula, o próton, ela é constituída de 3, né, partículas menores ainda do que ela, tá? Mas para efeito da química, a gente trabalha com 3 partículas subatômicas, né? A lembrar, nós temos 2 regiões, tá?
Então, se perguntarem para você hoje, o átomo atual é dividido em quantas partes? 3, tá? Só que o modelo atômico de Rutherford constava em 2 regiões, o núcleo e a eletrosfera. Sendo que no núcleo eu tenho 2 partículas, o próton e o nêutron, como elas são separáveis, então a gente já considera que são 2 partes. E na eletrosfera eu tenho o elétron. A massa relativa é porque, assim, não é possível, né, a gente usar um aparelho e fazer a massa ou medir a massa. É feita uma estimativa matemática sobre a massa de uma unidade de próton. Aqui o efeito é apenas para a gente determinar que existe a massa. Bom, o átomo tem massa? Tem, tá? Um átomo tem massa relativa. E onde está essa massa do átomo? Ela praticamente é contida no núcleo, porque as 2 partículas que contêm o núcleo têm massa relativamente próxima, tá? Então, a massa relativa do próton é praticamente igual à massa relativa do nêutron, que é 1. E aí, quando você verifica lá que é uma unidade, tá? Não é que seja, por exemplo, 1 grama, tá? Nenhuma unidade de massa atômica. Isso é só um número para constar que existe uma massa e fazer uma relação matemática com isso. Porque o elétron, ele tem uma massa desprezível, mas preste atenção, não é que a partícula elétron seja desprezível, a massa do elétron é que é desprezível diante da massa total do átomo, tá? Beleza? Até aí? Então, por exemplo, a massa do elétron, ela é aproximadamente 1846 vezes, 1836 vezes, aí depende do autor, tem autor que arredonda isso para 2000, né? Então, é como se fosse praticamente 1836, 1846 vezes menor do que a massa do próton. Então, se eu pegar um próton, eu divido por 1846 ou 1836, eu obtenho a massa aproximada do elétron. Então, vejamos, para eu ter em elétrons a massa de um próton, eu preciso juntar uma quantidade expressiva de elétrons. Então, como o Rutherford disse que um átomo tem a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons, e aí vamos contar assim, o átomo que tem mais prótons, o elemento químico, né, o átomo do elemento químico que tem mais prótons, reconhecido hoje na tabela periódica, é o elemento organesson de 118 prótons. Então quer dizer que ele tem 118 elétrons. Se eu juntar os 118 elétrons, eu ainda não tenho, nem chega a aproximar 10% da massa de um único próton. Então a massa dos elétrons desse átomo, né, deste dado elemento químico, 118, por exemplo, não chega a concorrer com a massa de prótons e nêutrons, então a gente despreza a massa do elétron. Tá? Então, quando considera-se a massa de átomos, a gente considera apenas a massa que é contida nas partículas nucleares, prótons e nêutrons. A carga relativa, aí sim, carga, ela só existe para o próton e para o elétron, e aí por isso a gente tem que tomar o cuidado. É a massa do elétron que é desprezível, ele não é desprezível, tá? Pelo contrário, o elétron tem uma grande quantidade de energia contida nele, chamada de energia o quê? Elétrica. É ela que está fazendo nós nos comunicarmos, né? Eu estou aqui sendo iluminado, essas luzes precisam de energia elétrica, ou seja, de corrente de elétrons, para fazê-la funcionar. Para a minha imagem ser captada por uma câmera, ela precisa ter energia de elétrons. Na verdade, existe uma placa que está recepcionando essa luminosidade, o reflexo da luz que bate em mim, e que isso é convertido em dados, e dados de um computador são elétrons. Não é à toa que os processadores, né, as placas de memória RAM, né, essas conexões são todas feitas em metal, e quanto melhor é esse processador, melhor é este computador, mais componentes de metais nobres ele tem. Por que tem que ser metal nobre, professor? Porque os metais nobres conduzem eletricidade com mais facilidade, com mais eficiência, gastando o mínimo possível dissipando o mínimo possível de energia. E aí, geralmente, essa energia é dissipada na forma de calor. Por isso que processadores têm pinos de ouro, por exemplo, né? Ouro transmite impulsos elétricos com mais facilidade, tá? Esse é o motivo pelo qual, quando você quer comprar uma máquina de alto rendimento, seja para jogar, né, os teus jogos eletrônicos, seja para você fazer as suas imagens, né, num aparelho de celular que tenha um funcionamento melhor, será melhor a troca de dados quando eu tenho materiais que transmitem elétrons com mais facilidade,
tá? Por isso que às vezes a máquina acaba se tornando mais cara. E aí é o motivo pelo qual a gente não pode desprezar o elétron, né? Na pior das hipóteses, brincadeiras à parte, não vão fazer isso, mas eu sempre gosto de fazer essa brincadeira. Se você quer saber se o elétron é desprezível, mano, coloca o dedo na tomada, né? Você vai ver só que ele não é desprezível. Mas não faça isso, né? Nem tudo pela ciência. A gente já sabe que vai ocorrer um choque elétrico e isso é perigoso. Beleza até aí, gente? Tranquilo? Tá? Prótons são positivos, elétrons são negativos e os nêutrons não têm carga. Por isso que o nome dele é nêutron. Inclusive, o nêutron, ele foi uma descoberta posterior ao próton e ao elétron, porque ficou, né, por alguns anos com a dúvida de como é que funcionava o núcleo, já que o núcleo continha todas as cargas positivas. E carga de mesmo sinal, elas devem se repelir, né? Até que se descobriram que existe uma distância mínima que, vamos dizer assim, não que anule o efeito repulsivo entre os prótons, mas que causa um equilíbrio suficiente para que eles não se afastem definitivamente um dos outros e o núcleo deixe de existir, tá? Continuando agora, já conhecemos as partículas subatômicas, vamos ao estudo do átomo propriamente dito. Tá? Eu fiz um resumo em um único quadro de representação, tá? E, de certa forma, uma conceituação esquemática. Então, todo átomo tem uma representação, né? Na verdade, na tabela periódica, nós temos a representação do elemento químico, que tem um símbolo atômico. Tá? Esse símbolo atômico depende de uma letra maiúscula, aí representado à sua esquerda na imagem pela letra X maiúsculo. Pode ser uma letra maiúscula qualquer. Qualquer no que diz respeito à primeira letra do nome oficial deste elemento químico. Os elementos químicos são feitos seus nomes oficiais a priori, né, no início, eram feitos em latim ou grego, tá? Como a nossa língua portuguesa é uma língua latina, ela deriva do latim, tá? Então, algumas nomenclaturas de elementos químicos em latim acabam tendo uma tradução praticamente literal para o português, como o oxigênio, né, que é a letra O, como o carbono, que é a letra C, tá? Mas outros não têm uma tradução direta, como, por exemplo, enxofre, em que o nome oficial é sulfrum, e daí o porquê que enxofre tem um símbolo a letra S, por exemplo. Sódio, né, que é nátrium, o nome oficial. E aí, por isso que não tem a letra S na simbologia, na tabela periódica para o sódio, sim o Na, tá? Mas você não precisa ficar preocupado, não precisa aprender latim, grego, né, ou qualquer outra língua estrangeira para fazer notação, né, fazer os símbolos. Na verdade, eles são intuitivos e nós temos a tabela periódica para fazer a consulta a respeito desses símbolos. Agora, é importantíssimo que a gente saiba ler a simbologia deles. Então, para cada símbolo que eu tenho, né, de um elemento químico que representa os átomos, você tem, então, algumas notações a ser colocadas. Quando descrito isso, ou seja, tanto escrito ou digitado, é comum seguir a ordem de que você vai colocar o número de massa na parte superior, seja esquerda ou direita, tá? E aí, diga-se, número de massa, gente, é representado quimicamente pela letra A maiúsculo. E o número de massa, ele é uma representação do somatório das massas relativas. E onde é que estão as massas relativas? No núcleo. O núcleo do átomo é composto de prótons e nêutrons, que têm massa relativa parecidas, né? Ou bem próximas. A gente considera que dá o número de referência 1. Tá? Por isso, o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Vale ressaltar que o número de massa não é a massa atômica do elemento, tá? Então, quando a gente consulta a tabela periódica, você vai encontrar na tabela periódica a massa atômica. Massa atômica, gente, é uma massa calculada a partir de uma média ponderada das massas dos isótopos abundantes de um dado elemento químico na natureza, tá? Daqui a pouquinho eu te explico por que essa diferença entre elemento químico, átomo, caso você não lembre. Tá? Você não esteja lembrando agora qual é a diferença, tá bom? Mas elemento químico é a representação, tá? Vamos dizer assim, a gente pode antecipar isso aqui. Esse elemento químico, na verdade, conceitualmente é o conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. E o que é número atômico? Na representação aí, inclusive, o número atômico está aí descrito com a letra Z maiúsculo, é assim que a gente representa para não escrever o termo número atômico. Essa letra Z, ela representa, o número atômico representa o número de prótons, tá? A princípio,
considerava-se como a principal propriedade dos átomos, inclusive isso foi usado na primeira tabela periódica, né, a propriedade de massa. Então, as massas atômicas eram utilizadas como sendo a principal propriedade dos átomos. Por quê? Porque o modelo atômico de Dalton até Thomson considerava o átomo praticamente maciço. Tá? Dalton era bem categórico. O átomo é todo massa, né? Ou seja, uma esfera maciça, indivisível e eterna. Tá? Já o Thomson, né, com a descoberta do elétron e a certeza de que o átomo tinha cargas elétricas, tratou o átomo como sendo uma massa fluídica positiva, mas ainda dizia que o átomo todo era uma massa positiva. Continha elétrons na sua superfície, que esses elétrons poderiam sair. Tá? E aí, nesse contexto de modelo atômico até o Thomson, surgiu a primeira tabela periódica, por exemplo, que foi proposta por Mendeleev, tá? E Lothar Meyer. E aí eles organizaram os elementos em ordem crescente de massa, né? O número de massa, a massa atômica. Tá? Posteriormente, vem o modelo atômico de Rutherford. E aí diz que o átomo tem prótons e que eles são únicos. A quantidade de prótons ela é invariável para elementos diferentes. Então, por exemplo, o elemento que tem um próton tem número atômico 1, esse é o hidrogênio. Se eu tiver 2 prótons no núcleo, o número atômico é 2. E aí, então, já não é mais o hidrogênio, já é o elemento hélio. Tá? Se eu tiver 3 prótons, já não é mais hidrogênio, não é mais hélio, já é o elemento lítio. Tá? E assim por diante. Tá? E descobriram que os elementos tinham números atômicos sequenciais e foram colocados em ordem crescente desses números atômicos e assim que estão organizados na atual tabela periódica. Mas como eu estava falando para vocês, era sobre o número de massa. E aí o número de massa, ele não é a massa atômica, porque eu posso ter 2 ou mais elementos químicos, ou melhor, átomos de um mesmo elemento químico com massas diferentes. Inclusive são chamados também de isótopos. Tá? E aí é feita uma média ponderada e por isso que na tabela periódica você vai encontrar a massa atômica sempre com números fracionados. Como assim? Se você, por exemplo, não vai encontrar o cálcio com um número de massa 20, mais 5 a massa atômica 20,0 alguma coisa. E aí você vai ter que fazer um arredondamento ou utiliza um número inteiro mais aproximado. Bom, feito isso, temos a representação do átomo, bem aí ao lado nós temos o elemento ferro, tá? Vou colocar aqui, né, o óculos, porque para perto eu já não enxergo mais, né? Tão bem quanto para longe, ossos da idade. Vamos lá. Temos aí o elemento ferro. Temos 2 informações junto ao elemento símbolo do elemento ferro, tá? O símbolo do elemento ferro é Fe. Porque alguns elementos têm uma letra maiúscula, outros têm 2 letras, uma maiúscula e uma minúscula, tá? É obrigatório que seja a primeira letra do nome do elemento maiúscula, tá? A segunda letra minúscula é colocada para diferenciar quando 2 ou mais elementos iniciam com a mesma letra. Então, por exemplo, o elemento flúor, né, foi descoberto antes do elemento ferro. Então, quando o elemento ferro foi descoberto, já existia um com a letra F, então o segundo elemento tem que ter uma diferenciação. Daí, então, acrescenta-se a segunda letra do seu nome. Se isso coincidir com outro, usa-se a terceira letra do seu nome minúscula e assim por diante, tá? Então, o elemento ferro tem informação 26 embaixo, 55 em cima. Onde a informação 26 embaixo corresponde ao quê? Número atômico, que é a quantidade de prótons, tá? Para átomos no estado fundamental, ou seja, estado neutro. O que é o estado fundamental, gente? É o estado é o átomo que está na condição que Rutherford fez a definição. Tá? Estado fundamental é o átomo que tem um número de prótons exatamente igual ao número de elétrons. Ele não sofreu um desequilíbrio eletrônico. Tá? Daí, então, esse átomo de ferro tem número atômico 26. Verifiquem aqui, né? Já coloquei para vocês aqui qual é o número atômico dele. 26. Se ele tem um número atômico 26, ele tem o quê? 26 prótons, tá? Beleza? Se ele está no estado fundamental, como é que eu sei que um átomo está no estado fundamental? Não é descrito carga nem positiva nem negativa acompanhando a simbologia do elemento químico. Beleza? Até aí? Nesse caso, ele tem 26 elétrons. Tá? Isso não é coincidência, é informação, no caso, conceitual. Tá bom? Está no número atômico aí eu só estou acrescentando que isso aqui só serve para átomo, tá? No estado
fundamental. Tá? Ah, o que é o estado fundamental de um átomo? Ele está o quê? Neutro. Tá? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Tudo bem? Bom, o número de massa é representado pelo valor que está acima. Se por um acaso trocarem a posição, professor, disse, olha, na tabela periódica, em geral, ele está escrito de forma invertida. Na parte superior está o número atômico e na parte inferior está o número de massa. Que, na verdade, não é o número de massa, é a massa atômica ponderada, né? Essa é a massa atômica daquele dado elemento. Agora, sim, por que o número atômico vem em cima na tabela periódica em geral? Porque a principal informação, aquela que não varia para elementos diferentes, é o número atômico. Existem átomos que podem ter o mesmo número de massa. Tá? Beleza? Então, assim, número de massa, por exemplo, aí para o ferro, 55. E aí, notem, tem lá embaixo, né, temos uma informação aqui, ó, que é o número de nêutrons, tá? Eu posso deduzir o número de nêutrons perfeitamente dedutível, tá? Como é que eu faço a dedução para o número de nêutrons? Eu utilizo da expressão matemática do número de massa. Se você perceber aqui, olha, o número de massa tem uma expressão matemática dizendo assim, o número de massa é igual a prótons mais nêutrons, tá? Lembrando que o número de massa, ele pode ser descrito da seguinte forma, Z mais N. Por que pode ser descrito em Z mais N? Porque o número atômico é o número de prótons, tá? Invariavelmente, o número atômico é igual à quantidade de prótons. A quantidade de elétrons pode variar. Mais adiante a gente vai ver como. Lembrar isso daí, tá? E aí o que é que ocorre? Bom, se eu tenho o número de massa do elemento, olha só, 55, para o ferro aí no caso, nosso exemplo aí. E eu tenho o número atômico do ferro, que é 26. Isso vai ficar como incógnita o nosso número de nêutrons. Aí eu faço uma adequação matemática, conservo aqui a minha incógnita nêutron, né? Conservo 55 e 26 que está somando passa subtraindo, e aí eu vou obter justamente 29. Essa é a quantidade de nêutrons que eu tenho no átomo descrito de ferro nesse exemplo aí, tá? Tudo bem? Será que temos alguma dúvida nesse momento, gente? Está tudo tranquilo? Tá? Então nós vamos seguindo. Tranquilo? Estou olhando aqui no nosso retorno para ver se alguém tem dúvidas, né? Bom, compreendida essa forma de representação, o que é número atômico, número de massa, tá? Nós vamos para a definição de elemento químico, que eu acabei me antecipando, né? Para poder explicar o motivo pelo qual na tabela periódica você não tem um número de massa e sim você tem a massa atômica. Expliquei que trata-se de uma média ponderada, tá? E aí ocorre o seguinte aí, olha. Qual é o conceito de elemento químico? Conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Aí eu coloquei aí um dos mais abundantes que existe na natureza, né? Que é o elemento químico carbono, tá? Símbolo C, número atômico 6, tá? Notem aí esse quadradinho onde está descrito, né? Eu fiz um recorte do quadradinho que representa esse elemento na tabela periódica. Mas eu tenho átomos de carbono com massa 12, eu tenho átomo de carbono com massa 13, eu tenho átomo de carbono com massa 14. A saber, por exemplo, né, quando a gente tem... Hoje eu vi uma reportagem que os brasileiros, por exemplo, descobriram mais um fóssil, né, na base da Antártida. Tá? E aí foram feitos estudos, né, sobre esses fósseis. Uma das coisas que é intrigante, quando você acha o fóssil, é que eles sabem datar, por exemplo, de quando ele é. E assim, nossa civilização atual, né, a gente faz o registro de tudo. Ou seja, você vai lá, nasceu, você tem uma certidão de nascimento que indica lá a hora, o dia, o mês, né? Certo? E o ano em que você nasceu. Isso, inclusive, pode ser usado como critério de desempate em notas de concurso, né, públicos.
Tá? Empatou em todos aqueles critérios. Qual é o critério último final? O mais velho ganha. E como é que se define isso se os dois nasceram no mesmo dia? O exato momento, né? Ou seja, a hora e o minuto. E aí tem que ser muita coincidência para ser a mesma hora, o mesmo minuto. Pode ser, né? Pode acontecer. Mas é muito critério para ser vencido, né? Até aquele dado momento de fazer a anotação da hora e minuto. Bom, mas o fato é esse, tá? Eu posso ter 3 átomos diferentes de um mesmo elemento. A gente não chama 3 átomos, a gente diz assim, são isótopos. Mas esse conceitual a gente vai ver já já, tá? Mais adiante. Bom, o fato é que eu tenho essas 3 massas. Aí qual é que vai para a tabela periódica? Nenhuma das 3, especificamente. Cada um tem uma porcentagem de ocorrência, a gente chama de porcentagem de abundância, tá? Na natureza. Tem um deles aí que é o 12, que ocorre em quase 99%. Tem um que ocorre em menos de 1%, tem um que ocorre em menos de 0,1%, tá? E aí, quando se faz a média ponderada disso, aquele que tem mais abundância acaba sendo o que se ressalta, ou seja, a massa atômica acaba sendo mais próxima do número de massa do átomo, né, ou do elemento, né, do átomo que representa aquele elemento com mais abundância. Então, por exemplo, olha só como está aí a massa atômica do carbono, né, do elemento carbono, 12,011, tá? Então, quer dizer que o elemento de maior abundância na natureza é justamente o carbono 12. E os fósseis são datados como? Através do carbono o quê? 14, né? Então, o carbono 14 é o segundo em abundância, mas ele é muito, muito menos do que existem carbonos o quê? 12, tá? Mas a datação de fósseis é feita por carbono 14, que tem aproximadamente 5.600 anos de meia-vida. Quando a gente for discutir sobre radioatividade, a gente fala um pouquinho mais sobre essa história da meia-vida. Mas o nome já é bem sugestivo, né? É o tempo necessário para que um elemento, ou um radioisótopo, melhor falando, sofra um decaimento à metade de sua ação, tá? E aí existe cálculos para isso e a gente consegue fazer datação de fóssil, de residual, tá? Mas é o carbono 14 que é procurado nesses fósseis para que faça a datação deles. Tá bom? Bom, temos a definição de elemento químico e aí vamos vir para as semelhanças atômicas que se utiliza também desses conceituais de número de massa e número atômico, tá? Mas como é que faz, o que são essas semelhanças atômicas? São fenômenos que ocorrem em comparativo de átomos de um mesmo elemento químico ou comparando átomos de elementos químicos diferentes. Daí ocorre o seguinte, quando eu tenho átomos ou elementos químicos, né? Ou seja, átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, tem o mesmo número atômico, automaticamente eles têm número de massas diferentes, tá? Então, iguais números atômicos correspondem a massas o quê? Diferentes. Nós chamamos esses elementos, ou melhor, os átomos desses elementos que têm o mesmo número atômico, mas massas diferentes, de isótopos, tá? Se o número de massa de 2 átomos diferentes, de diferentes elementos, são iguais, tá? E aí, então, já que eles são elementos diferentes, obrigatoriamente eles têm números atômicos diferentes, nós chamamos esse fenômeno de isóbaros, tá? Então, o mesmo número de prótons, que é o mesmo número atômico, chamam-se isótopos. Mesmo número de massa, são isóbaros, tá? E aí nós temos alguns exemplos. Por exemplo, nos isótopos eu aproveitei o mesmo exemplo do carbono, mas existe o hidrogênio, o deutério e o trítio, todos são hidrogênios, tá? Tem o mesmo número atômico, mas eles têm números de massa diferentes. Por exemplo, no caso dos hidrogênios, vou fazer a anotação aqui mesmo na tela, ó. Eu tenho o hidrogênio de massa 1, eu tenho o hidrogênio de massa 2, chama-se deutério, e tenho o hidrogênio de massa 3, chama-se trítio. São isótopos, porque eles têm o mesmo número de prótons. Tá? Elementos que têm o mesmo número de massa, aí temos aqui, ó, 40, 40, né? São elementos, então, chamados de isóbaros. Aí eu coloquei o exemplo argônio e cálcio, tá? Notem, né? O argônio tem número atômico 18, cálcio 20, porque são átomos de elementos químicos diferentes. Então, a gente tem que ter número atômico diferente. E temos a situação de termos iguais números de nêutrons. E quando eu tenho iguais números de nêutrons, obrigatoriamente o número de massa, o número de prótons são diferentes. Só que a gente tem um detalhe aqui importante, tá, pessoal? O número de nêutrons, em geral, ele não vai ficar aparente, tá?
E aí, por isso que eu dei uma ênfase há momentos atrás, para que você lembre como é que faz o cálculo do número de nêutrons, que é bem simples, gente. Não precisa toda hora fazer aquele cálculozinho descrito. Tem gente que sente mais à vontade dessa forma. Mas você não vai precisar fazer assim. O que é que você tem que fazer? Para calcular o número de nêutrons, se você tem um número de massa na parte superior e o número atômico embaixo, lembre-se que o número de massa é uma soma. Então, o maior valor é sempre o número de massa, tá? E o menor valor descrito, em geral, é o número atômico, que é a quantidade de prótons. O que é que você faz? Você subtrai o número de massa do número de prótons. Tá? Bem simples. Por exemplo, eu tenho aí como exemplo um átomo do elemento potássio. 39 é a massa, número atômico 19, 39 menos 19, nós vamos encontrar 20 nêutrons. Eu tenho aqui, no caso, o átomo do elemento cálcio, o isótopo 40 dele. Daí, no caso, nós temos 40 menos 20, isso vai resultar em número de nêutrons igual a 20. Neste caso, notem, ele tem, então, o mesmo, ou melhor, os dois, né, tem o mesmo número de nêutrons. E aí, átomos que têm o mesmo número de nêutrons são chamados de isótonos. Para facilitar a nossa vida, a gente lembrar disso aqui, como é que a gente faz? O número atômico corresponde igualmente à quantidade de prótons. E aí, por este motivo, né, quantidade de prótons, a gente tem a letra P bem aqui, olha, para lembrar isso daqui, tá? Isótopos. Se eu tenho o mesmo número de massa, tá? Quem representa o número de massa é a letra A. E aí, olha lá, isóbaros. Beleza até aí? E, obviamente, se eles têm o mesmo número de nêutrons, eu sempre vou ter que procurar resultante, né, disso aí. Eu tenho aqui a letra N, que representa número de nêutrons. Tudo bem, galera? Beleza? Vamos seguindo aqui, né? Bom, nenhuma dúvida aí surgindo até agora, né, nos comentários. Vamos aos íons, tá? Mais um conceito que a gente vai extrair. Aqui eu coloquei apenas uma imagem conceitual, a gente vai trabalhar em cima dela aqui, tá? Uma imagem do conceito. O que é um íon, né? Beleza? O íon é quando eu tenho um átomo que sofreu desequilíbrio eletrônico. Então, notem, ele não sofreu um desequilíbrio de prótons, ele não sofreu um desequilíbrio de nêutrons. As partículas nucleares dele são mantidas, tá? Elas não são alteradas. Quem é alterado? A quantidade de elétrons. Beleza até aí? Então vamos lá, tá? A primeira coisa que a gente viu, eu vou voltar rapidamente ao conceito, não precisa voltar não, que eu vou dizer para ti. Quando eu digo que eu tenho um átomo, automaticamente entende-se que ele está no seu estado fundamental, ou seja, ele está neutro. O que é que significa neutro? Que a quantidade de prótons é exatamente igual à quantidade de elétrons. Tá? Beleza? Agora, quando eu digo que eu tenho íon, ocorre a seguinte condição. Primeiro, o número atômico não se altera, corresponde à quantidade de prótons. Isso não muda, tá, gente? Não muda. Seja ele um átomo, seja ele um íon, tá? O número atômico, mesmo no átomo, também não muda com relação ao número de prótons, tá? Agora, a quantidade de prótons nos íons vai ser diferente da quantidade de elétrons. E eu vou corrigir a ordem. Eu devo dizer que ele está em desequilíbrio eletrônico. Então, o que muda é a quantidade de elétrons em relação à quantidade de prótons. Por isso que ficam diferentes. Número de elétrons diferente do número de prótons. Se a diferença, gente, pode ser para mais, pode ser para menos. E aí existem elementos que têm tendência a doar elétrons e temos átomos de elementos que têm tendência a receber elétrons. Existem palavras mais simples, tem gente que gosta de usar o termo ganhou ou perdeu, tá? Beleza? Ganhou o quê? Elétrons. Perde o quê? Elétrons, tá? Mas perder elétrons é doar elétrons. Ganhar elétrons significa receber elétrons, tá? Eu devo tomar cuidado com essas palavras porque às vezes confunde. Quem, né, tem uma certa dificuldade de compreender esses conceitos da química, é um conceito simplório, mas às vezes confunde por conta da presença da representação, tá?
onde cátions são representados com cargas positivas e ânions são representados com cargas negativas. E quando eu uso o termo ganhar ou perder, a gente, né, não sei se felizmente ou infelizmente, a gente usa não só a lógica do princípio da matemática, que não deixa de estar aqui, tá? Mas a gente usa especialmente a lógica do bolso, de dinheiro, né? E aí quando a gente fala assim, ganhar, quando a gente pensa ganhar dinheiro é legal, né? A gente fica todo alegre, né? Só que aqui na química, se ele ganhar, ele vai ganhar elétron, ele vai ficar cada vez mais negativo, tá? Aí é o contrário da lógica de grana, né? Porque quando a gente pensa em perder dinheiro, aí a conta vai ficando negativo, né? Só que aqui na química não, ela vai ficando positivo, aí causa uma confusão danada na cabeça da gente. Por esse motivo, eu prefiro usar o termo doar ou receber. Mas se você usa o termo ganhar ou perder, não fique muito angustiado. Apenas pense o seguinte, quem é que muda no átomo para se tornar um íon? O desequilíbrio é de elétron. Então, quem entra no átomo, sai do átomo, são os elétrons. E os elétrons são cargas o quê? Negativas. Lembrando que os átomos, eles têm um equilíbrio de cargas, né? Eles são neutros, inicialmente. Uma quantidade de cargas positivas igual a uma quantidade de cargas negativas. Se eu começo a perder elétrons, que são as cargas negativas, sobressaem-se as cargas positivas, tá? Então, vamos lá. O que é o cátion, né? Ou melhor, o que é um íon? É um átomo em desequilíbrio eletrônico. Então, eu tenho um desequilíbrio eletrônico. Lembrando que toda vez que a gente usa o termo eletrônico, a gente está falando justamente de quem? Do elétron, tá? E os elétrons têm carga negativa. Não é à toa que a representação do elétron é esse E negativo, né? É o E negativo, porque enfatiza que o elétron tem carga negativa, tá? Ponto. Agora vamos lá. Como é que funciona a situação, tá? Então, quem é o cátion? O cátion é o íon, tá? É o íon que tem a quantidade de prótons maior que a quantidade de elétrons. Bom, se a quantidade de prótons é maior que a quantidade de elétrons, significa que ele doa os seus elétrons, tá? Logo, vai sobressair a quantidade de prótons, né? Ou seja, eu vou ter mais cargas positivas do que cargas o quê? Negativas. Por exemplo, o estado ou o elemento no seu estado fundamental aqui, eu vou chamar de X, tá? Vou fazer uma anotação bem embaixo da imagem. Vou chamar de X. Qual seria o número atômico desse elemento aí, tá? Representado aí na imagem com 5 prótons, tá? Tem 5 letras P, ou seja, 5 prótons. Então, quer dizer que ele tem um número atômico 5. Beleza? Até aí? Não me importa aqui para íons a massa, tá? O número de massa não é alterado, porque a massa dos elétrons, que é o que vai entrar em desequilíbrio, ela é desprezível. Então, não altera o número atômico, tá? Também não altera o número de massa do elemento. Só altera a quantidade de elétrons. Então, como é que a gente faz essa conta? Inicialmente, quando ele ainda era um átomo, beleza? Você tem uma quantidade de prótons exatamente igual à quantidade de elétrons. Prótons são positivos, elétrons são negativos. Matematicamente, isso dá igual a zero. Por isso que a gente diz que o átomo está no estado fundamental ou neutro. O que é que está acontecendo aí? Ele estava me dizendo o seguinte, que esse cátion representativamente aí, ele tem 5 prótons, mas só tem o quê? 3 elétrons, tá? Então, em um dado momento, ele doa, né, no caso, 2 elétrons, tá? Ele doou 2 elétrons. Aí, como é que ele ficou? Ele continua com o mesmo símbolo? Sim, não muda nada. Continua sendo o mesmo elemento, só que agora ele é um íon. Qual é o número atômico desse elemento? Se para ele continuar sendo o mesmo elemento, o número atômico dele continua sendo 5. O que mudou para ele? Disse porque ele tinha 5 prótons e continuou com 5 prótons, mas agora ele só apresenta 3 elétrons. Ele tinha 5 elétrons iniciais,
ele, de alguma forma, em um dado momento, ele perdeu esses 3 elétrons, ou ele doou esses 3 elétrons, tá? E aí, então, começa a haver uma deficiência de cargas, né? Começa a ter um desequilíbrio dessas cargas. Onde que vai dar o resultado aqui? Vai dar uma diferença de 2 cargas, o sinal do maior, e ele vai ficar 2 positivo. O número de elétrons, então, que ele doar, ou qualquer elemento doa, o átomo doa, é exatamente o número de carga que aparece. Então, por exemplo, este cátion recebe uma notação da seguinte forma. Ele recebe um número seguido de uma carga positiva. Pronto, os cátions têm uma notação positiva na parte superior. Em geral, a gente coloca na parte superior direita, tá? Do símbolo do elemento. Tranquilo? Então, por exemplo, isso aí é um cátion que a gente chama de bivalente, tá? Beleza, gente? Então, vamos lá, né? Nomenclaturas usuais, ou nomenclaturas que não são necessariamente usuais, mas nomenclaturas importantes a serem usadas. Cátion, para cátions e ânions, tá? O número de cargas a gente vai chamar de valência. Então, por exemplo, se ele doar um elétron, ele vai ser monovalente, cátion monovalente, quer dizer, um positivo. Se ele doar 2 elétrons, que é o caso do exemplo constante aí, você vai ter, então, um cátion bivalente. Se ele doar 3 elétrons, ele é trivalente e assim por diante, tá? O número de elétrons que ele doar, beleza? Vai ser a carga que ele vai adquirir. Como é que funciona o ânion? O professor disse, vamos lá. O ânion, gente, é o mesmo princípio. Nesse caso aí, eu tenho um elemento Y qualquer. Esse elemento Y qualquer aqui é um elemento de número atômico 3, uma vez que ele tem 3 prótons. Ele está aqui, então, a representação do seu átomo, né? O seu estado fundamental. Em um dado momento, que era para ele ter 3 prótons, ele tem, na verdade, agora 5. Ele era para ter 3 elétrons, agora ele tem 5 elétrons. Então, quer dizer que, em vez de doar, esse daqui ganhou, né? Ou recebe 2 elétrons. Tá? Se ele recebe 2 elétrons, ele recebe 2 cargas negativas. Matematicamente falando, então ele tem 3 prótons, tinha que ter 3 elétrons, positivo, negativo, 0 na contagem, ele está neutro. Quando ele aparece na forma de ânion, o que é que está acontecendo aqui? O número atômico dele não mudou. Então, ele continua com 3 prótons. Mas ele recebeu 2 elétrons. Então, se ele tinha 3 elétrons, recebeu 2, ele ficou com 5 elétrons. Beleza? Positivo, negativo. E agora eu tenho uma diferença. Qual é a diferença? Ele está com 2 cargas de diferença. Que tipo de carga? Negativo. Tá? Por esse motivo, né? Vou colocar aqui embaixo também, né? Fica 2 positivo. Aqui o Y vai ficar o quê? 2 negativo, ele é um ânion bivalente. Tá? Então, esse termo monovalente, bivalente, trivalente, tetravalente, assim por diante, ele pode ser usado para cátions e para ânions. Então, quando essa informação aparecer em questões, ela deve ser acompanhada, tá, da informação da quantidade de cargas. Então, vai aparecer assim, ou o tipo de íon. Ele é um cátion trivalente, significa dizer que ele é um cátion que tem carga 3+. Tá? Ele é um ânion bivalente. Bom, se ele é um ânion bivalente, ele tem carga 2-. Tá? Tudo bem até aí? Tranquilo? Bom, então o ânion aqui, por definição, né? Acabei já fazendo o cálculo aqui e tal. Ele vai ser a entidade que tem a quantidade de prótons menor que a quantidade de elétrons, porque ele recebe elétrons. Tá? Aí fica a seu critério. Você pode usar no lugar de doa, perde elétrons, né? E no lugar de receber elétrons, ganha elétrons. Mas lembre, tá? Perde carga negativa, ganha carga negativa, tá? Então, quem ganha carga negativa fica carregado mais negativamente. Quem recebe carga negativa fica... Aliás, desculpa, quem recebe, ganha, né? Acaba ficando carregado negativamente. Quem doa ou perde carga negativa acaba ficando carregado positivamente. A representação do ânion, então, é com uma carga ou várias cargas negativas, conforme o número de elétrons que ele vai recepcionar ou ganhar. Tá? Aí, no caso, Y2 negativo. Tranquilo, gente? Né? Espero ter elucidado aí, lembrado para você o que é um íon, tá? Vamos seguir aqui adiante, tá? Vamos seguir adiante para a parte agora de distribuição eletrônica ou configuração eletrônica, tá? Aqui é
é para a gente lembrar que um átomo, então, ele tem a sua eletrosfera, né? Quando a gente começa a falar de íons, a gente já começa a desenvolver, de certa forma, falar sobre elétrons, falar sobre a eletrosfera, a gente já vai se distanciando do núcleo, e aí a gente chega na parte dos elétrons. Eu tenho duas formas de fazer a distribuição eletrônica, tá? A priori, né, o Rutherford entende que o átomo tem uma área vazia, onde estão os elétrons dispostos nessa área vazia. De certa forma, meio que aleatoriamente. Até que o Bohr vai lá e descreve que o elétron tem órbitas específicas, e aí ele chama isso de níveis de energia, tá? Também chamados de camadas. Então, por quê? Porque o átomo parece uma cebola. Se cortar uma cebola no meio, ela vai estar toda estratificada, né? Ou seja, as folhas dela bem fechadinhas, tá? E aí a gente vê aqueles níveis da cebola, por exemplo. Tranquilo? E aí, no caso, eu posso chamar isso de camadas ou níveis de energia, tá? Vamos dizer, se existe uma forma mais correta, e o PAC recomenda que a gente já não trate mais isso como camada, mas não está errado, tá, gente? Não está errado. Recomendação não quer dizer que é regra. Rolê é uma recomendação, tá? Então pode ser camadas ou níveis de energia. Por muito tempo, essas camadas foram descritas numa sequência alfabética a partir da letra K. E aí entendia-se que os elementos químicos, átomos dos elementos químicos, poderiam ter no mínimo uma e no máximo 7 camadas. Mas, olha, diga-se de passagem que já existem átomos artificiais não aceitos na tabela periódica atual, que, obviamente, vão ter mais níveis de energia ou mais camadas. Mas, considerando as 7 camadas, e a gente trabalha com isso, tá? Na tabela periódica atual, ainda trabalha com 7 níveis de energia, tem 7 períodos na tabela periódica, 7 linhas, tá? Você tem, então, as camadas K, L, M, N, O, P e Q, tá? Conforme o descrito aqui, tá? Vou dar uma ênfase primeiro aqui nos níveis de energia, tá bom? Níveis ou camadas, tá? Então, camadas K, L, M, N, O, P, Q, que seriam os níveis, justamente, respectivamente, a partir de K, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Existe um número máximo suportável de elétrons por camada, tá? Ou por nível, tá? Esse número máximo suportável de elétrons vai no primeiro nível, que é a camada K, 2 elétrons, o segundo nível, que é a camada L, 8 elétrons, o terceiro nível, que é a camada M, 18 elétrons, tá? O quarto nível, que é a camada N, 32 elétrons, o quinto nível, camada O, né? 32 elétrons, sexto nível ou camada P, 18 elétrons e sétimo nível ou camada Q, 8 elétrons, tá? O somatório, né, ou seja, a soma de todas essas quantidades de elétrons dão exatamente 118, que é o número de locos, né, número de quadradinhos atuais da tabela periódica, tá? Beleza? Então, atualmente a gente trabalha com 118 elementos. E essa tabela periódica aumentar, vai aumentar a quantidade de elétrons aqui e vai haver uma redistribuição. Como é que funciona a distribuição em níveis? Bom, existe um regramento para fazer a distribuição em níveis, tá? Mas é mais comum a gente fazer a distribuição eletrônica em subníveis. Não, eu vou até corrigir essa minha colocação. Não é que seja mais comum, mas é mais assertivo, apesar de dar mais trabalho, tá? Mas é porque, após a descoberta dos níveis de energia por Bohr, em seguida foram descobertos os subníveis de energia, desenvolvidos, né, num modelo atômico de Sommerfeld. Tá? E aí, existe também uma ordem de distribuição em subníveis, que está descrito aí, está na imagem, né? Que é assim, subníveis estabelecidos. Por que subníveis estabelecidos? Porque também pode ter novos subníveis. Os 4 primeiros subníveis estabelecidos, né, por Sommerfeld foi S, P, D, F, que são as iniciais das palavras S sharp, P principal, F, aliás, D diffuse e F fundamental, tá? Então eles tiveram nomes e aí foram extraídos essas iniciais dos seus nomes, as letras iniciais. E essas camadas K, L, M, N, O, P, Q, são uma ordem alfabética mesmo, tá? Se eu salvo engano, é que não existia elemento químico na época com essas que começasse com a letra K. Agora me fugiu realmente o motivo, que é o que menos importa, porque isso não é cobrado em prova, né? Isso é só informação adicional, é só curiosidade, tá? Mas os subníveis, eles têm nomes específicos, tá? Né? O S, o P, o D, o F. Os subníveis também têm número máximo suportável de elétrons,
onde o S suporta no máximo 2 elétrons, o P suporta no máximo 6 elétrons, o D suporta no máximo 10 elétrons e o F suporta no máximo 14 elétrons. Não são números à toa aleatórios, gente. Se você pegar e começar a somar, por exemplo, o primeiro nível de energia suporta 2 elétrons, que é a mesma quantidade do subnível S. Quando eu vou para o segundo nível de energia, ele suporta 8 elétrons, que é a soma do S com o P. Né? 2 mais 6 dá 8. Quando eu vou para o terceiro nível de energia, eu tenho 18 elétrons, que é justamente a soma do S, 2, com P, que é 6, com D, que é 10. E aí 2 mais 6 vai dar 8, 8 mais 10, 18. E concluindo, quarto nível de energia, você vai ter 32 elétrons, que é justamente a soma do S, 2 elétrons, com P, que tem 6 elétrons, que vai dar 8 no total, o D com 10 elétrons vai dar 18, e temos, no caso, o F com 14, 18 mais 14 vão dar 32 elétrons, e notem que o quinto, sexto, sétimo nível, de certa forma, meio que repetitivo com relação aos anteriores, como se fosse uma descida, né? Então, eu tenho 2, 8, 18, 32, aí 32, mantém-se aí 18, 8 e assim por diante, tá? Lembrando que esses valores, tanto para os níveis quanto para os subníveis, são números máximos suportáveis de elétrons, tá? O que é que isso quer dizer? Se são números máximos suportáveis de elétrons, eu posso ter menos, se necessário for, tá? Eu nunca posso ter mais do que o que ele suporta. Então, assim, eu posso ter um elétron no nível, em qualquer nível de energia? Posso. Eu não posso ter zero, senão esse nível nem existe, tá? Mas pode ter no mínimo 1 e o máximo suportável. Não pode ultrapassar o valor máximo. Isso vale para os subníveis. No mínimo 1 elétron, no máximo o suportável por eles, tá? Esses subníveis, a distribuição eletrônica das eletrosferas em subníveis, ela foi descrita, né, em um diagrama proposto por um cientista chamado Linus Pauling, e aqui está o diagrama de distribuição de Linus Pauling, tá? Com o crescimento de energia linear nos níveis, né, de 1 para 7, mas nos subníveis, esse crescimento de energia, ele não acompanha, de certa forma, vamos dizer assim, de forma direta, o crescimento linear dos níveis, tá? E aí, a leitura do diagrama de Linus Pauling, ela é feita utilizando leituras diagonais, tá? Onde vamos colocar em palavras simples, de cima para baixo, tá? Da direita para a esquerda, tá bom? Onde eu tenho 8 sequências de crescimento de energia nos subníveis, tá? 8 sequências no diagrama de Linus Pauling, mas ela é contínua, tá, gente? Eu posso, inclusive, descrever todos esses subníveis em uma única linha, mas respeitando a distribuição de Linus Pauling, tá? Em que o diagrama de Linus Pauling completo está aí descrito, só não estão com os valores de cada subnível, tá? Porque você pode usar para ir concluindo. Aí tu vê assim, como é que eu uso isso, né? Como é que é feito o uso desse diagrama de Linus Pauling? Bom, a distribuição eletrônica em níveis mesmo, né, em camadas, ela segue um regramento, ela tem uma regra para fazer essa distribuição eletrônica. Qual é o regramento? Diz assim, quando eu tenho um átomo, eu devo primeiramente identificar quantos elétrons ele tem na última camada, tá? Nas suas camadas, quantos elétrons ele tem, tá bom? E distribuir da seguinte forma, primeiramente, eu vou preenchendo os níveis conforme o número máximo suportável de elétrons. Eu só devo passar para o nível seguinte quando o anterior está completo. Respeitando a terceira regra, que é o seguinte, na última camada eu não devo ter mais do que 8 elétrons. E a última regra é que na penúltima camada eu não devo ultrapassar 18 elétrons. Só que, convenhamos, isso dá um trabalho danado quando eu tenho elementos que têm muitos elétrons a serem distribuídos. Quando eu falo muitos elétrons, gente, quando começa a passar de 20 elétrons, tá? Começa a dar muito trabalho. Então, tem uma forma da gente não errar a distribuição eletrônica, que é fazendo a distribuição eletrônica em subníveis, proposto no diagrama de Linus Pauling, tá? Conforme está aí na imagem, tá bom? Que é esse aí, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, assim,
eu tenho uma sequência a cumprir e quais são o regramento? Primeiramente, eu vou obedecer às sequências diagonais, iniciando na primeira sequência, que é 1S2. Então, eu vou enumerar para, de repente, facilitar a vida, né? Então, essa aqui é a primeira sequência diagonal e eu vou começar a ir no S2. Quando eu termino uma sequência diagonal dessa, é que eu posso ir para a próxima, que no caso é a segunda, aí 2S2. Depois, a terceira sequência, 2P6, 3S2 e assim por diante, quando eu completo o número máximo suportável do subnível. E ainda tenho elétron para ser utilizado ou acrescentado na distribuição. Eu passo para um subnível seguinte, respeitando essas sequências diagonais. Concluí uma sequência, vou para a próxima sequência diagonal. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente começar a usar, né, uma exemplificação, tá? Eu vou colocar aqui mesmo na imagem um exemplo pequeno, né, para a gente aplicar. E se sobrar aqui um tempinho, a gente faz um exemplo maior. Mas vamos começar com um facinho, bem facinho. Eu vou pegar o elemento sódio. O átomo do elemento sódio. O elemento sódio tem aqui 11 elétrons. Por que eu sei que ele tem 11 elétrons? Pô, se o número atômico dele é 11, quer dizer que ele tem 11 prótons. E no seu estado fundamental ele tem o quê? 11 elétrons. Como é que fica a distribuição do elemento sódio, respeitando aí a distribuição de Linus Pauling para subníveis, nesse diagrama que está aí na imagem? Tá? Primeiramente, eu começo aqui, vou fazer tabelando, tá? Você começa com um S2, beleza? Vou fazer aqui todo bonitinho, vou pegar uma outra cor aqui. Na sequência, você vai ter o quê? O 2S2, que é a segunda sequência. Entendeu lá, gente? Usei a primeira sequência em um S2, que é o limite máximo do subnível S. Não tendo mais, vou para a segunda sequência, que tem o 2S2, é o limite máximo do subnível S. Ah, qual é o meu objetivo? Bom, se o número atômico dele é 11, ele tem 11 elétrons, o meu objetivo é somar os expoentes dos subníveis, respeitando a distribuição nesta sequência que o Linus Pauling coloca no diagrama dele, ao ponto de que eu vou somando esses expoentes até obter o valor 11. Tá? Eu já escolhi o 11 porque ele é um número ímpar, tá? E aí, obviamente, que se você for perceber, os subníveis têm valores pares, né? 2, 6, 10, 14. E aí fica complicado, você pode, de repente, para aquele mais ágil, né? A mente mais ágil vai dizer assim, pô, mas se eu tenho só números pares e vou somar números pares, como é que esse resultado vai dar ímpar? Calma aí, né? Lembra lá? Ele tem um número máximo suportável, mas ele pode ter menos se for necessário. No caso dos subníveis, eu só ponho menos elétron quando eu já cheguei no último, tá? Vamos seguir aqui a distribuição. Então, eu já usei o 1S2, nós já usamos aqui o 2S2. Quem é o próximo subnível? Acabou a sequência 2, eu vou para a sequência 3, que começa no 2P6. Se você somar os expoentes aí, 2 com mais 2 do 2S2 vai dar 4, com mais 6 do 2P6, você vai obter o resultado 10. Para 11 falta uma unidade. Qual é o próximo subnível descrito na distribuição? Depois do 2P6, gente, notem aqui, olha, depois do 2P6, você vai ter o 3S2. Mas se eu colocar 3S2, a soma vai dar 12. E o meu objetivo é 11. Então, esse daí será meu último subnível. Por este motivo, eu posso colocar 1, só não pode ser 0, nem posso passar para ele sem que o anterior esteja completo. Mas isso aconteceu, está completo. Pronto! A distribuição eletrônica para o átomo de sódio no seu estado fundamental, então, é do 1S2, 2S2, 2P6 e 3S1. Isso daqui, gente, de certa forma, já reflete o número de elétrons por nível, olha. Primeiro nível, que é o número que está aqui na frente, tá? 1S2 significa que é nível 1, subnível S2. Então, eu tenho quantos elétrons? 2 elétrons, tá? Eu tenho um segundo nível de energia, que é a soma de 2S2 com 2P6. Ou seja, 2 mais 6, 8 elétrons. Quantos elétrons tem no nível 3, que é o terceiro e último nível? E o último nível a gente chama de camada de valência. Eu tenho justamente um elétron. Beleza, tá aí? Somados, olha, 2 mais 8, 10, com mais 1, 11. Eu tenho 3 camadas ou 3 níveis de energia, né? Com a distribuição 2, 8, 1. Beleza? Tranquilo? Facinho, né? Bom, estamos caminhando aí para o fim.
Mas eu vou fazer mais um exemplo com esse aqui um pouquinho mais célere, tá? Que é o elemento ferro, número atômico 26. E como é que fica a distribuição eletrônica para ele, tá? Vamos iniciar? Tá? O objetivo agora é 26. Então, eu vou ter um S2, primeiro subnível, desculpa. Depois, na sequência, eu vou ter o quê? O 2S2. Depois do 2S2, eu tenho quem? A terceira sequência agora, 3S2. Depois do 3S2, desculpem, tá, gente? Deixa eu apagar aqui. Deu uma gagueira mental. Continuando, depois do 2S2, quem é que vem? É o 2P6, tá? E 3S2. Fui acelerar e já coloquei, foi o subnível seguinte ao lado do 2. Não pode, tá, gente? Se for fazer em forma de diagrama, temos que respeitar. Então, nós temos aqui na sequência, 3 segundos, 3P6, 4S2, temos 20, né? E 3D6 para 26, tá? Pessoal, até o nosso próximo encontro, vamos fazer exercícios sobre o que vimos hoje.